Olá, colega, tudo bem com você? Vamos continuar agora a nossa resolução de questões aqui com a professora Nili, falando sobre substâncias orgânicas da célula. Bora lá? Questões de composição orgânica. Acerca de proteínas, enzimas, DNA e RNA, julgue o item subsequente. Toda molécula de proteína apresenta forma tridimensional devido às múltiplas cadeias polipeptídicas diferentes que necessariamente a formam. Então, pausou, tentou responder, logo depois eu já venho com a resposta. Bom, pessoal, uma dica sempre que eu dou nas aulas, e vocês vão ouvir eu falando bastante disso nessas primeiras, até pegarem a maldade, é que questões generalistas, elas tendem a ser equivocadas. O que é uma questão generalista? É aquela que afirma muita coisa, todas as coisas, nenhuma delas. Questões que afirmam todas, nenhuma, são perigosas quando se tratam de ciências, porque é muito difícil a gente afirmar isso, já que a ciência está sempre descobrindo novas coisas e novas exceções, tá bom? E aí fala que toda molécula de proteína é tridimensional, sendo que a gente aprendeu que existem 4 formatos nos quais as proteínas podem ser encontradas e tridimensional é só um desses formatos. Então a alternativa está errada. 14. O modelo chave-fechadura utilizado para explicar o acoplamento da enzima ao substrato não considera a possibilidade de ocorrência de interações sequenciais entre essas entidades, ignorando, portanto, o fato de que as respectivas conformações sofrem modificações ao longo do tempo na interação entre o substrato e a enzima. Olha aí, pessoal, por que eu gosto de colocar questões de certo e errado para ajudar a gente a lembrar e aprender novos conceitos. Então, a gente realmente aprende o modelo chave pré-fechadura, mas existe um outro modelo que a gente pode falar de enzima, que é o modelo de substrato induzido, o modelo induzido. Nesse modelo acoplamento induzido, a enzima ela se adequa a um substrato. O substrato induz essa mudança conformacional na enzima para se adequar. Lembrando, isso não é uma deformação, é só uma mudança conformacional da mesma enzima para se adequar àquele substrato. Então, aqui você está aprendendo uma coisa nova chamada modelo de acoplamento induzido. Por isso, essa alternativa está correta. Questão 15. As proteínas são as principais substâncias construtoras do nosso organismo e têm como principal função promover o crescimento de novas células e a conservação dos tecidos. Quais alimentos são fontes proteicas de origem vegetal? Então, pausou, tentou responder e bora para a resposta. Ovos já está eliminado aqui, que é animal. Azeite é fonte de lipídio, está eliminado aqui. Laranja é fonte de carboidrato e vitaminas, então tá eliminado aqui. Arroz, massa aqui já é fonte de carboidrato principal. Então, feijão, ervilha e grão de bico é a nossa resposta correta. Olha como é bom conhecer as fontes também dos alimentos. Uma proteína de 40 aminoácidos sofreu desnaturação após ter sido exposta a uma alta concentração de ureia. Em seguida, a ureia foi retirada e a proteína retornou ao seu estado original de conformação enovelada, permitindo que as cadeias laterais de leucina e valina se agrupassem no interior dessa proteína. A explicação para esse fato é que, pessoal, eu só coloquei essa questão aqui, ela tem mais relação com química do que biologia, para a gente poder conhecer um estilo de questão que algumas bancas gostam de cobrar, como a FGV, são questões para a gente poder pensar em hipóteses baseado num experimento e a gente tentar entender o que ocorreu. Nós eliminamos todas essas alternativas aqui abaixo por se tratar de assuntos fora do nosso edital, fora do que a gente está estudando para biologia. Então, você pode eliminar essa de ligações covalentes, essa daqui de ligações de aminoácidos, que promove o renovelamento, muita viagem. Agora aqui, ele quer que a gente entenda que a ureia é uma substância que a gente encontra diluída, como por exemplo a urina, ela tem uma ureia diluída ali. E fala que quando tira essa ureia, a leucina e a valina que estão nessa substância diluída, elas voltam, permitem que a proteína ela volte ao normal. Então, a alternativa que explica exatamente o que o enunciado está contando é a alternativa A, que fala que a proteína estava em meio aquoso e as cadeias laterais dos aminoácidos são hidrofóbicas. Faz sentido do porquê a leucina e a valina estavam de uma forma, porque elas têm repulsa
pela água. Então, elas são moléculas diferentes da água, tem repulsa por ela, então tem muito a ver com o caráter do aminoácido aqui. Então, eu coloquei essa questão aqui por 2 motivos, para você se lembrar da química, para dar uma revisada na química, e o segundo motivo, para que você lembre que algumas questões querem que você entenda o experimento, pense em hipótese e responda, tá bom? Vamos lá, questão 17. Lembrando, gente, tá 13, 14, 16, porque é a continuação da parte de composição química inorgânica, agora orgânica. Inibidores enzimáticos são substâncias que diminuem ou bloqueiam a atividade de uma enzima. A figura ilustra uma representação esquemática desse fenômeno. Ao se acrescentar um inibidor por competição a uma solução que contém uma enzima e seu substrato, a catálise, ou seja, a reação enzimática acelerada, vai acontecer o que com ela? Então, aqui a gente tem essa chavinha aqui parecendo um C, que representa a enzima. Os 2 quadradinhos unidos representam o substrato. Já o quadradinho unido a um X é um inibidor competitivo. Então, repara, aqui, ó, reação química acontecendo normal. Agora, aqui, o nosso substrato, agora aqui, a nossa enzima, ela está se conectando ora com o substrato, ora com o inibidor enzimático. Então, ela está se conectando das duas formas, beleza? Então, a alternativa A está dizendo que a reação química ela é totalmente interrompida de forma instantânea. Isso é mentira, já que aqui a gente também está vendo a enzima conseguindo se ligar ao substrato. Ela continua a ocorrer tanto com o substrato quanto com o inibidor. Olha lá. Então, aqui, ó, a enzima continua se conectando com o substrato, mas também se conecta com o inibidor. Afinal de contas, esse é um inibidor competitivo. Então, ele vai competir para ver se ele chega primeiro lá, se conecta com a enzima primeiro antes do substrato. Então, essa aqui é uma verdade, mas vamos ver as outras. Independente das concentrações de substrato e inibidor, a catálise enzimática vai ocorrer? Olha só. Não é bem assim, porque aqui, ó, já deu uma mexida, então não está acontecendo normal, independente da situação. Olha, a catálise enzimática torna-se menos competitiva? Não, gente, se jogou um inibidor competitivo, como é que vai ficar menos competitiva? A catálise enzimática é acelerada pela concentração do inibidor? Pelo contrário, a função do inibidor é diminuir aquela reação química, tá? É inibir ela, seja de forma reversível ou irreversível, tá? Seja ocupando, como é o caso que tá aí, ocupando o lugar do substrato, ou se ligando ali no complexo chá, ou se ligando ali no complexo enzima e substrato, impedindo que a reação química aconteça. No caso aqui, ela está se ligando no lugar, ela está competindo por esse lugar, ela está diminuindo essa reação química, apesar de estar acontecendo em alguns pontos, ela já foi diminuída graças à presença desse inibidor enzimático. Alternativa correta, letra B. Vamos seguir. Olha essa questão 18 aqui, gente. Olha por que eu coloquei a questão da CESP, mesmo ela não sendo direcionada ao nosso tema. Por quê? Olha só, gente. Essa questão da FGV é puramente identificar o experimento e entender o que está acontecendo nesse experimento para ver a hipótese que faz mais sentido. Entender o que está acontecendo nesse experimento para ver a hipótese que faz mais sentido, a metodologia que faz mais sentido, tá? Então, vamos lá. Em uma aula de biologia, um aluno fez o seguinte questionamento: como é possível saber se existe glicose na urina? Para responder à pergunta do aluno, o professor deve conseguir um pouco do reagente de Benedict e os seguintes materiais: 1. Urina de uma pessoa normal. 2. Solução diluída fraca de glicose. 3. Solução concentrada forte de glicose. Ou 4. Água destilada. Para montar um experimento seguro capaz de responder à pergunta do aluno, será suficiente submeter ao teste de Benedict quais materiais? Então, pausa e tenta responder. Então, vamos lá, pessoal. A glicose de uma pessoa pré-diabética ou diabéticas, ela vai sair um pouco pelo xixi. E aí existe esse teste para identificar essa quantidade, se existe ou se não existe glicose saindo na urina da pessoa. E aí, dessas 4 opções que a gente tem, quais faz sentido a gente utilizar no nosso experimento? Então, vamos lá. A gente precisa, toda vez que a gente vai fazer um experimento, eu quero que você preste bastante atenção em mim. Toda vez que a gente vai fazer um experimento, a gente precisa do nosso grupo de controle positivo e do nosso grupo de controle negativo. Ou seja, o que acontece com certeza se der positivo, o que acontece com certeza se der negativo.
E a gente precisa da urina, no caso aqui a urina, né? Ou do que a gente vai realmente fazer o teste. Então, uma certeza que você vai ter aqui nessa prova é que a gente precisa da urina da pessoa normal na qual a gente vai fazer o teste. Agora, o que vai ser o nosso controle positivo e o que vai ser o nosso controle negativo? O nosso controle negativo tem que ser algo sem a glicose, que bateu ali vai com certeza não tem glicose. Então, a água destilada a gente tem que usar nesse experimento. A água destilada e a urina de uma pessoa normal é certo de usar nesse experimento. E aí você já fica entre a alternativa C, D e E. Beleza. Agora, o que seria o meu grupo controle positivo? Já que a urina ela é composta por várias substâncias, como vou deixar aqui para vocês, significa que a glicose está ali diluída nessas substâncias, tá? E uma delas é a água. Então, para eu ter meu teste positivo, eu preciso garantir uma solução com a glicose e que a glicose esteja ali diluída nessa solução. Então, o meu grupo de controle positivo vai ser o número 2. Então, as alternativas 1, 2 e 4 compõem meus experimentos. A concentração forte é um excesso de positivo. Eu não preciso disso porque a cor que vai dar vai ser diferente demais devido à alta concentração de glicose do que daria numa pessoa, em qualquer pessoa normal, mesmo diabética, tá bom? Então, vamos lá? Alternativa correta, letra B. Muito legal essa questão, hein, gente? Vamos lá. Próxima. Um laudo emitido por peritos criminais relatou que amostras de leite de uma determinada cooperativa continha quantidade de açúcar além da recomendada. A adição de carboidratos é uma prática usada para corrigir a densidade do leite fraudado pela adição de água, de modo que esse parâmetro fique de acordo com os valores estabelecidos por lei. São carboidratos que podem ser encontrados naturalmente no leite bovino, ainda que em quantidades residuais. Então, nós falamos sobre isso na nossa aula de classificação dos seres vivos. Nós falamos sobre isso na nossa aula de classificação dos carboidratos. E qual é o açúcar que compõe o leite? Ele é a união de 2 outros açúcares, que são glicose e galactose. Alternativa correta, A, tá? Tá flutuando aqui, mas é a A. Bora lá. Em relação a macronutrientes e micronutrientes, julguem o item. A glicose é o açúcar mais amplamente distribuído na natureza. Em relação a macronutrientes e micronutrientes, julguem o item. A glicose é o açúcar mais amplamente distribuído na natureza, normalmente como um componente de disacarídeos ou polissacarídeos. Gente, certo, coloquei essa questão aqui só para você ter algo a mais para lembrar aí. Algo a mais não, algo para reforçar. A digestão dos carboidratos começa e predomina no estômago com a atividade do ácido clorídrico e é finalizado no intestino. Mais uma questão para a gente poder aprofundar nos nossos conhecimentos, tá? A digestão do carboidrato começa na boca pela ação da amilase salivar, que é a pitialina. Então, ela não começa no estômago. No estômago, ela pode dar continuidade, tá? No estômago é onde começa a digestão das proteínas. Então, essa alternativa está equivocada, errada. A frutose, também conhecida como açúcar das frutas ou levulose, pois também está presente além das frutas, nas verduras e no mel, apresenta um teor de açúcar maior que os outros monossacarídeos e, combinada com a glicose, forma a sacarose. Alternativa correta. Muito legal. Agora vamos conversar rapidinho aqui sobre uma coisa antes da gente entrar nas próximas questões, que é sobre a nossa glicemia. Uma das coisas que a gente tem que conversar é sobre o pâncreas. O pâncreas ele é uma glândula mista, anfícrina, ou seja, uma forma de chamar ela, ou anfipática, com função secretora tanto endócrina para dentro quanto exócrina para fora. A porção exócrina dela é formada por um conjunto de células chamadas ilhotas de Langerhans, tá? E são especializados na produção desses hormônios aqui, da insulina e do glucagon. A regulação da glicemia do nosso corpo depende basicamente desses hormônios, o glucagon e a insulina. A ação do glucagon é estimular a produção da glicose pelo fígado, já a da insulina é de bloquear essa produção. Então, quando o glucagon começa a produzir, chega uma hora que ativa a insulina para desativar. Já a insulina também tem outra função, que é de aumentar a captação de glicose para dentro da célula, fazer essa glicose entrar para dentro da célula, tá? Beleza. Com isso, eles vão promover um ajuste minuto a minuto da homeostasia do equilíbrio da glicose. A gente geralmente fala, quando a glicemia está alta,
significa que, ó, o glucagon chegou lá naquele limite de produzir, ou vindo da nossa alimentação, o açúcar, né? O glucagon chegou naquele limite de produzir, e aí a insulina é ativada, mas também tem relação com a nossa alimentação, com o excesso de glicose que a gente come e tal. E aí a insulina aumenta a captação para dentro da célula, o glucagon está desativando, né, parando de funcionar um pouco aqui, e a razão insulina e glucagon, essa diferença entre elas aumenta, nossa glicemia está em alta. Já quando a glicemia está baixa, o glucagon começou a produzir, porque a glicemia está baixa, o glucagon então vai produzir lá glicose pelo fígado, a insulina está em baixa e a razão insulina e glucagon diminui as suas diferenças, tá? Lembrando que no fígado a insulina estimula o armazenamento da glicose no formato de glicogênio e também estimula a glicólise, a quebra do glicogênio para liberar a glicose. E também síntese de ácidos graxos, olha lá, que pode ficar estocada no fígado como triglicerol. Eu fiz esse breve comentário, gente, para nos ajudar a ir aprofundando e evoluindo nos nossos vocabulários para conseguir responder questões assim, que são um pouco mais complexas. Então, para pensar aqui agora. O controle hormonal da concentração de glicose no sangue é um bom tema para que os alunos exercitem a interpretação de gráficos. Por exemplo, o professor pode usar esse recurso para evidenciar o papel antagônico dos hormônios que atuam nesse processo. Os alunos, após correta interpretação dos gráficos, concluíram que, então, ó, aqui essa pessoa teve uma refeição rica em carboidratos após o jejum, isso que é ações de 2 hormônios, tá bom? Então, ó, esse aqui, ó, assim, após comer, aumentou e depois teve um pico e diminuiu. E aqui, ó, quando esse estava aumentando, esse daqui estava descendo. Então, quem será que são esses hormônios aqui? Vamos lá? Os alunos, após corretas interpretações do gráfico, concluíram que o gráfico mostra o lançamento de adrenalina. Gente, aqui a gente já vai ser rápido. No, tá? Não tem nada a ver com adrenalina isso aqui. O gráfico mostra a concentração da insulina no sangue durante o jejum. O gráfico 2 mostra a insulina no sangue durante o jejum. O nível de insulina sanguínea mantém-se alto para que a glicemia também fique elevada. Gente, durante o jejum, o nível de insulina fica alto? Nada a ver, hein? Só você parar para pensar aí em como que é no normal na sua alimentação. O gráfico 1 mostra a concentração de glucagon. Então, depois que você come, o glucagon aumenta? Nada a ver. O gráfico 2 mostra a variação de glucagon no sangue, provavelmente. Antes da refeição, o nível do glucagon estava alto. Para estimular a formação de glicogênio no fígado. Gente, até que estava certo, mas para estimular a formação de glicogênio, a gente acabou de ver, ó. Lembrando que no fígado a insulina estimula o armazenamento da glicose no formato de glicogênio. Então, mentirosa. O gráfico mostra a concentração de insulina no sangue após a refeição, tá certo? Comeu insulina, ó, vai lá no alto. O pâncreas produz insulina, certo? Que estimula as células do organismo a absorverem glicose para usar na respiração celular. Corretíssima, alternativa correta, letra E. Vamos lá. Quanto à estrutura de um nucleotídeo, é correto afirmar que o composto é a associação de... Então, a gente aprendeu lá que a menor parte do DNA e do RNA é um nucleotídeo e ele é formado por 3 moléculas principais, sendo o grupo fosfato uma delas, associada a um açúcar, que é uma pentose, e a uma base nitrogenada. Então, essa é a formação do nucleotídeo, tá bom? Então, qualquer um que está escrito ali 4 moléculas já está errada. B, D e E. Vamos ver a 3 moléculas sendo uma base nitrogenada, certo? Um grupo fosfato, certo? E um glicídio. Opa, Nele, o que é glicídio mesmo? Eu avisei vocês, gente. Bora treinar os vocabulários. Glicídio é um açúcar, tá? Do grupo das pentoses. Corretíssimo. Desoxirribose e ribose são pentoses. Então, essa tá correta. Vamos ver essa daqui. 3 moléculas sendo uma base oxidada. Nada a ver, já viajou. Então, a alternativa correta, letra A. Beleza. O DNA e o RNA são constituídos por moléculas menores, os nucleotídeos, que são formados por 3 tipos de substâncias químicas. Já tá dando a resposta da outra aqui, ó. O fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Sabemos que no DNA a pentose é uma desoxirribose, enquanto no RNA é uma ribose. Em relação às bases nitrogenadas, há diferenças e semelhanças entre DNA e RNA. No DNA, por conta da fita geralmente dupla, existem relações entre essas bases. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Bora lá então, gente, vamos lembrar uma coisinha que a gente aprendeu estudando o DNA. O DNA ele tem 4 bases nitrogenadas, sendo a adenina, que se liga com a timina, e citosina, que se liga com a guanina.
Adenina se liga com a timina por 2 pontos de hidrogênio, citosina com a guanina por 3 pontos de hidrogênio. Se você tem uma certa quantidade de adenina no seu DNA, você tem a mesma quantidade de timina no seu DNA. Se você tem uma certa quantidade de citosina no seu DNA, você tem a mesma quantidade de guanina. Como assim, Nili? Se você tem 20% do seu DNA de citosina, 20% também você vai ter, outros 20% você também vai ter de guanina. Tá bom? Então, elas são pareadas, então elas têm que estar na mesma quantidade. Beleza? Então, bora entender essa questão. Em uma fita dupla de DNA, se existe 15% de adenina, haverá 15% de uracila. Não tem uracila no DNA, isso é coisa de RNA, alternativa errada. Em uma fita dupla de DNA, se existe 20% de guanina, haverá 20% de adenina? Não. Se tem 20% de guanina, deveria ter 20% de citosina. Errada. C. Em uma fita dupla de DNA, se existe 15% de citosina, haverá 35% de timina. Peraí, vamos entender essa daqui. Então, se tem 15% do meu DNA, tá lá meu DNA, dividido em 100 partes. Se 15% dele é citosina, 15% dele também é guanina. Então, só aí a gente tem 30%. Quanto que sobra para dar 100 partes se 30% é citosina e guanina? Vai sobrar 30 mais, vai sobrar 70%. Então, 70% tem que ser de adenina e timina. Divide 70 por 2, vai dar 35. Então, 35% de adenina, 35% de timina, 15% de citosina, 15% de guanina. Essa questão está corretíssima, tá? E vamos ver a D aqui. Em uma fita dupla de DNA, se existe 10% de timina, haverá 20% de guanina. Vamos lá. 10% de timina, 10% de timina, 10% de adenina. Aí deu 20%. Quanto que é para chegar em 100? 80. 80 dividido por 2, a gente tem que ter 40% de guanina e 40% de citosina. Então, essa alternativa está errada, por isso a correta é a letra C. Boa essa questão, né? Pessoal, vou conversar com vocês. Essa questão 26 me deu um ódio, porque o cara, quem criou essa questão, ele não tá cobrando só você saber sobre DNA e RNA, ele tá querendo que você saiba sobre raciocínio lógico, essa pessoa, tá? Mas a gente vai resolver ela, a gente tá aqui junto, tamo junto. Então, vamos lá. A figura a seguir representa um modelo simplificado, uma seção de uma molécula de DNA, durante a replicação, ou seja, aqui tá duplicando. Os algarismos representam as bases nitrogenadas constantes, ou seja, que se repetem dessa molécula. A substituição de algarismo por bases nitrogenadas pode levar a numerosas configurações. Entre as propostas de substituição listadas a seguir, assinale a alternativa correta. Gente, presta atenção comigo, o que essa pessoa está querendo? Ele está querendo que a gente vai testando alternativa por alternativa, se faz sentido essa ordem que está aqui. Tá bom? É isso que ele quer. Eu vou pegar para vocês, vou filmar pelo meu celular para ajudar vocês aqui no quadro, tá bom? Vou resolver essa com vocês no quadro. Mas é assim, ó, se ele falar, por exemplo, que 1 é A e 2 é C, aqui no 5, 1 também, ó, aqui no 5 também tem que ser A e o 6 também tem que ser C. É tipo assim, o que tiver aqui tem que ser igual aqui, só que nessa ordem. Então, se aqui é T, 1 é T, o 5 também tem que ser T. Vou resolver com vocês aqui no quadro agora. Bom, pessoal, essa questão aqui, como eu falei que o examinador foi filho da mãe, que ele está cobrando raciocínio lógico junto com a estrutura do DNA, a gente aprende que a adenina, ela se liga com a timina e que a citosina se liga com a guanina. E aí ele dá esses números aqui. E nesse momento aqui aconteceu a duplicação do DNA. Lembra que o DNA é uma fita dupla e tudo mais. E aí, no final de uma duplicação de DNA, ao invés de a gente ter uma molécula de DNA, a gente vai ter 2 moléculas ao final que são idênticas, tá? Então, aqui está tendo a duplicação. Essa molécula aqui é idêntica a essa daqui. Uma parte dela é antiga e uma parte dela é nova, porque a duplicação do DNA é semiconservativa. Beleza. Então, aqui ele quer que a gente teste. Então, se ele falar aqui que o 1 ele é A, se ele falar que o 1 aqui é A, se o 1 for A, o 3 tem que ser T. O 2, se ele falar que é G, o 4 tem que ser
C, já que adenina se liga com timina, guanina se liga com citosina. E aqui embaixo, como é que vai ser? A mesma sequência daqui. Se ele falou que o 1 é A, o 5 também é A. Se ele falou que o 2 é G, o 6 também é G. E embaixo, o 7 é T e o 8 é C. A mesma coisa em cima, a mesma coisa embaixo. Agora a gente analisa as alternativas e vê qual delas que faz esse pareamento certinho. Alternativas analisadas, a única que faz certinho, e ainda bem que é ela, que é a primeira, onde ele fala que T é 1, então se 1 é T, o 2 ele fala que é G, então o 3 é A e o 4 é C. E aqui embaixo tem que seguir a mesma ordem. Então, T, G aqui em cima, 5 é T, 6 é G, 7 é A, 8 é C. Então, a alternativa correta é a letra A. Fechou. 27. Considerando que um segmento de uma molécula de DNA apresenta 8.000 nucleotídeos, dos quais apenas 30% apresentam timina, o professor perguntou aos alunos qual seria o número de nucleotídeos com citocinas existentes nesse trecho da molécula. Os alunos concluíram que a resposta correta é... Então, ó, aqui tá dando pra gente que esse DNA tem 8.000 nucleotídeos, 8.000 partes, tá? Dessas 8.000, 30% é timina. A gente já sabe, então, que 30% também tem que ser adenina, certo? Então, se 30% é timina, 30% é adenina, já é 60%, já é 60 partes. De 60 para 100, são 40 que tá faltando. Então, a gente tem que ter 20% de citosina e 20% de guanina. Esses 20% representam quanto desses 8.000? Então, isso que você vai ter que responder aqui, também vamos fazer juntos aqui no quadro agora. Pessoal, o que a gente sabe, tá? A questão, toda vez que você vai fazer uma questão que é para envolver um cálculo, algum tipo de raciocínio, monta ela bonitinho na prova antes de tentar resolver. Então, a gente sabe que esse DNA tem 8.000 nucleotídeos. Isso corresponde a 100% do nosso DNA, que está sendo estudado na questão. E ele fala que 30% desse DNA é timina. Como timina se liga com a adenina, isso significa que na adenina a gente também tem 30%. O total desses 30% de timina e 30% de adenina é 60%. Quanto que falta de 60% para dar 100? Falta 40. Essas 40 é de citosina e de guanina. Se é de citosina e de guanina, 20% de citosina que a gente tem e de guanina mais 20%. Isso tudo vai dar 40%. 60 mais 40, a gente tem o nosso DNA todo aqui. Só que ele não quer saber a porcentagem da citosina, ele quer saber em números quanto de citosina tem. Então, quanto que é 20% de 8.000 nucleotídeos? Se 8.000 nucleotídeos é 100% do nosso DNA, e a gente sabe que a citosina corresponde a 20%, qual é o valor em números da citosina? Então, você vai fazer uma regra de 3 simples. Você vai multiplicar 8.000 vezes 20 e dividir esse valor por 100. Quanto que vai dar isso aí? Vai dar 1.600 nucleotídeos. Então, você fez essa regra de 3 simples e descobriu 1.600 nucleotídeos e por isso a alternativa correta é a letra B. 28. O dogma central da biologia, proposto por Francis Crick em 1958, pode ser dividido em 3 eventos principais. Relacione-os, coluna 1 com a coluna 2. Então, vamos lá, gente. O fato de o DNA criar uma outra molécula de DNA, ou seja, DNA fabricando DNA, é o quê? Replicação, transdução ou transcrição? O DNA criando uma molécula de RNA é o quê? O RNA formando proteína é o quê? Então, bora lá? DNA, formando DNA, é replicação. Então, a gente já ficou aqui com entre a alternativa B e C. DNA formando RNA, o DNA está transcrevendo a molécula de RNA, então aqui é o 2. RNA formando proteína é a tradução da mensagem. Então, é 1, 3, 2, alternativa correta, letra C. 29.
As vitaminas podem ser classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. São necessárias para o bom funcionamento de muitos processos fisiológicos e, quando não ingeridas em quantidades adequadas, podem causar deficiências nutricionais. Sobre o tema, é correto afirmar que a baixa ingestão de tiamina encontrada no fígado pode causar pelangra. B. A baixa ingestão de niacina encontrada nas carnes pode causar beriberi. C. A baixa ingestão de folato encontrada em vegetais alaranjados pode causar anemia megaloblástica. D. A baixa ingestão de vitamina E encontrada no fígado pode causar cegueira noturna. Ou a baixa ingestão de vitamina C encontrada nas frutas pode causar escorbuto. Tiamina é o nome que a gente dá para vitamina B1. Só que pelangra é uma doença causada pela falta de vitamina B3, tá? E ela é caracterizada por uma dermatite, demência e diarreia, tá bom? Sobre a niacina é a vitamina B3 e tá falando que ela é encontrada nas carnes. Tá falando que ela pode ser encontrada nas carnes, tá correto, só que fala que ela pode causar beriberi. Já beriberi é a ausência, a carência de vitamina B1, que é a tiamina. A baixa ingestão de folato encontrada em vegetais alaranjados pode causar anemia megaloblástica. Pessoal, o folato ele é encontrado em alimentos como feijões, vegetais verdes escuros, frutas cítricas como a laranja, ovos, fígados, carne, fruto do mar, entre outros, tá? E a anemia megaloblástica, que é o aumento de todas as células do corpo, inclusive as células da medula óssea, é causada pela falta de vitamina B12. A baixa ingestão de vitamina E encontrada no fígado pode causar cegueira noturna. Que causa cegueira noturna é a falta de vitamina A, tem relação com retinol. A baixa ingestão de vitamina C encontrada nas frutas pode causar escorbuto, exatamente o que a gente aprendeu, já que vitamina C é um precursor do colágeno. Alternativa correta, letra E. 30. Há um hormônio esteroide cuja principal função consiste na regulação da homeostase do cálcio e na formação e reabsorção óssea por meio da sua interação com as paratireoides, com os rins e com os intestinos. Assinale a alternativa que apresenta esse hormônio. Gente, um hormônio relacionado com cálcio, já que chama calciferol, essa vitamina, que age como hormônio, tem que ser vitamina D, tá bom? 31. Evidências científicas mostram que a suplementação com vitamina A em crianças de 6 a 59 meses de idade levam a uma redução do risco global de morte em 24% e de mortalidade por diarreia em 28%. No Brasil, o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A tem como objetivo reduzir e controlar a hipovitaminose, ou seja, a baixa de vitamina, isso que significa hipovitaminose. A deficiência de vitamina A pode ocasionar, entre outros sintomas. Então, vamos lá, gente. Vitamina A é chamada de retinol e ela afeta principalmente doenças relacionadas ao olho, os nossos olhos, a saúde da retina. Das opções que estão aí, a que tem relação é a B, que é a xeroftalmia, que nada mais é que uma doença que o olho fica muito seco, tá bom? Então, alternativa B. 32. Cientistas da Universidade Britânica de realizaram uma pesquisa com 991 crianças e afirmaram que a obesidade infantil pode ser prevenida ainda durante a gestação. Eles garantiram que existem 4 fatores de riscos maternos que, associados a um curto período de amamentação, menos de um mês, podem levar a criança a um sobrepeso ou obesidade infantil. Esses fatores maternos são baixo nível de vitamina D, obesidade, tabagismo e ganho excessivo de peso na gravidez. Além do baixo nível de vitamina D, no organismo materno ser um fator que pode provocar sobrepeso ou obesidade infantil, sua carência em crianças pode causar. Então, além desse risco na mãe, sua carência em crianças pode causar, falta de vitamina D em crianças pode causar. Lembra, a gente tem relação com deposição de cálcio nos ossos. A única alternativa que com certeza está correta a alternativa é 33. A dieta alimentar vegana tem como um de seus princípios básicos a não ingestão de alimentos de origem animal, tais como carnes em geral, derivados do leite e ovos.
Essa restrição alimentar gera certa preocupação, pois a diminuição da absorção de uma importante vitamina hidrossolúvel, que é encontrada em quantidades significativas e fidedignas em alimentos de origem animal, pode prejudicar algumas funções metabólicas. Por esse motivo, alguns nutricionistas e nutrólogos recomendam aos seguidores do veganismo a ingestão de suplementos alimentares que contêm essa vitamina. A vitamina referida no texto é a... Gente, que vitamina que uma pessoa vegana tem que tomar cuidado? Aquela que a fonte principal dela é de origem animal. Aliás, a única fonte reconhecida dela é de origem animal, que é a vitamina B12. Bom, pessoal, aqui está uma tabela com todas as vitaminas, com suas funções, deficiência, excesso, fontes alimentares. Indico vocês terem essa tabela ou criarem a sua própria tabela com as suas palavras, né? Ou mais resumido, principalmente ali na parte das funções, tá bom? É isso, a gente se vê numa próxima aula. Um beijo e até mais!